Muito boa noite. Muito boa noite, amigas e amigos. Estamos conversando sobre a lei da liberdade. Liberdade é um ideal humano muito perseguido, consagrado por diferentes ideologias, diferentes utopias. Pode-se dizer que todas as utopias humanas, de direita, de esquerda, todas as teologias, todas as filosofias, têm em comum o princípio da liberdade. Há muito se discute, especialmente na teologia, se existe um destino, se existe algo pré-determinado. A criatura humana, todos nós sabemos que há fatos incontestavelmente alheios à liberdade das pessoas, que vêm para elas como pacotes fechados, para os quais elas em nada contribuíram. Por exemplo, as doenças congênitas, algumas delas severas, algumas delas levam a óbito os próprios bebês, intrigando a mente humana. Acidentes. Há acidentes absolutamente inevitáveis. Tristíssimo, fatal e intrigante, por exemplo, o fenômeno das balas perdidas. Ocorre um tiroteio e a centenas de metros uma pessoa cai no chão. Às vezes uma criança, a bala se alojando na cabeça. Como entender a fatalidade? Como entender a justiça de Deus diante da fatalidade? E para aquele que é materialista, está tudo resolvido. Não há justiça na vida, tudo é aleatório. A pessoa deu o azar de estar no lugar errado, na hora errada. Simples assim. Nenhuma justiça, nenhum bem, nenhum mal a ser buscado, a ser perseguido. É um constante e eterno salve-se quem puder. Sem que nada haja no universo que possa socorrer aquele que padece. A lógica. Já o que não há lógica é se acreditar ao mesmo tempo em azar, sorte, acaso e em Deus. Há uma justiça soberana que abranja todos os fatos ou não? Se há, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Todos os cabelos de vossas cabeças estão contados, como disse Jesus, e cabe-nos apenas nos submeter aos fatos. Oscila a criatura, o pensamento humano, entre essas duas polaridades. Somos senhores de tudo, tudo que fazemos é fruto das nossas decisões ou do acaso, no materialismo, ou somos peças de um tabuleiro onde absolutamente tudo
já está determinado, previsto, fechado. Quem de nós já não terá pensado numa forma ou em outra? Como conciliar essas ideias? Hoje, iremos discutir liberdade e destino, predestinação e livre-arbítrio, a partir da ideia do propósito. Alguns chamam de missão. Qual o propósito da sua vida, a finalidade, a razão de ser, o princípio, o sentido da sua vida na Terra? Há um sentido? Esse sentido foi pré-determinado ou é construído? Vamos discutir isso? Muito bem. Capítulo 10 de O Livro dos Espíritos. Capítulo 10, que tem por título Lei da Liberdade. E hoje vamos conversar sobre as perguntas 861 e 862, que discute sobre liberdade, destino e propósito. Kardec pergunta assim: o homem que comete um assassinato sabe, ao escolher sua existência, que será um assassino? O que vocês pensam? A resposta dos espíritos é clara e firme: não. O homem que comete um assassinato não sabe, ao escolher sua existência, que será um assassino. E continuam na resposta: mas ao escolher uma vida de lutas, ele sabe que terá a oportunidade de matar um de seus semelhantes. Porém ignora se o fará. Porque antes de cometer o crime, a decisão será sempre sua. É da sua liberdade praticar um erro ou um acerto nas variadas situações. Continuam os espíritos dizendo: aquele que decide fazer uma coisa é sempre livre para fazê-la ou não. Se soubesse antecipadamente que, como homem, cometeria um assassinato, seu espírito estaria predestinado a isso. Sua missão, seu propósito, o princípio, a razão da sua vida seria o assassinato? Saibam, dizem os espíritos, que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, assim como qualquer ato praticado, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Além disso, o homem sempre confunde duas coisas bem distintas. Vejam aqui que ferramenta preciosa de discernimento os espíritos nos passam. Os acontecimentos materiais da vida e as questões da vida moral. As questões da matéria e as questões da moral. Vejamos a explicação. Se algumas vezes existe fatalidade, ela se manifesta apenas nos acontecimentos materiais. Claro, por exemplo, um corpo é um acontecimento material de nossas vidas. E os nossos corpos podem vir com as doenças congênitas de nascença, ou com uma propensão enorme para um tipo de doença.
Algumas dessas doenças, como nós sabemos, paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, entre tantas outras, independem da vontade do espírito reencarnante. Outras delas, como por exemplo o alcoolismo, para o qual já se descobriu um gene que aponta para a propensão, para a sensibilidade, não seria um destino, porque, como nós sabemos, a questão genética apresenta apenas a propensão. A maior suscetibilidade daquele corpo à experiência do alcoolismo ou da drogadição. Mas sempre, nesses casos, haverá uma grande parcela na ocorrência da drogadição, do alcoolismo, de uma decisão individual. Então há aspectos, como os espíritos chamam aqui, da vida material. Você está andando num carro novo, com a manutenção em dia, e uma peça inesperadamente quebra, um pneu estoura, porque de um caminhão logo à frente caiu um prego ou algo parecido, você tem um acidente e fica paralítico, você tem um acidente e morre. São fatos externos, fatos da vida material, que não implicaram em qualquer espécie de doença, de decisão da sua parte. Há fatos claramente exteriores e materiais, há fatos claramente determinados pela pessoa, pelas decisões e opções individuais, e há fatos que estão no meio desse caminho, que às vezes a vida material aumenta em muito a probabilidade de algo acontecer, mas para aquilo acontecer, concorre uma decisão ou uma negligência individual. Por ação ou por omissão, nós propiciamos que aquele fato acontecesse. Terminam os espíritos essa pergunta dizendo assim: as ações da vida moral emanam sempre do próprio homem, que por isso mesmo sempre terá a liberdade de escolha. Para essas ações nunca há fatalidade. Ninguém veio predeterminado para ser um suicida, um homicida, um alcoólatra, um drogadito, um criminoso. Ninguém. Ah, mas os pais deles eram criminosos, então ele veio com esse destino. Não. Os espíritos são claros ao falar que ninguém é predestinado ao crime, contra si ou contra os outros. Ah, fulana ou fulano foram obrigados a abortar. Nunca. Há sempre uma parcela de decisão individual. Ah, fulano foi assaltado e só tinha como possibilidade matar a outra pessoa. Nunca. Sempre há outras possibilidades. Ninguém nasce predestinado ao crime. Questão 862.
Aqui vamos falar mais diretamente sobre propósito. Até aqui, no campo do propósito, se viu que ninguém tem como propósito o mal ou o crime. Não é? Questão 862. Existem pessoas que não conseguem êxito em coisa alguma. Como se um mau espírito as perseguisse em todos os seus empreendimentos. Não é a isso que se pode chamar de fatalidade? Os espíritos dizem, é uma fatalidade se o homem quiser chamar assim, mas que decorre do tipo de existência que ele escolheu antes de encarnar. Então, muitas vezes, o que nessa vida parece como uma fatalidade foi uma decisão sua. As próprias doenças congênitas, os próprios fatos especiais da materialidade têm essa característica. Portanto, apenas no caso da inconsciência completa, da incapacidade de decidir por si só, da vivência compulsória nessa ou naquela condição, fora esses casos extremos, sempre haverá uma decisão, se não nessa vida, em vidas no mundo espiritual, quando do planejamento dessa vida. Então é uma fatalidade se o homem quiser chamar assim, mas decorre do tipo de existência que ele escolheu antes de encarnar. Portanto, no campo do livre-arbítrio. Existem aqueles que querem ser provados por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Vocês já pensaram sobre o significado da expressão paciente, que é como somos chamados no hospital? Não é interessante isso? Continuam os espíritos. Entretanto, não acreditem que essa fatalidade seja absoluta. Muitas vezes ela resulta do caminho errado que tomaram e que está em desacordo com a sua inteligência e aptidões. Muitos são aqueles que boicotam sua inteligência e sua aptidão, imaginando que, por exemplo, sendo professor, seria mal remunerado, teria pouco status social. Às vezes a pessoa prefere uma carreira ligada ao erro, ligada ao crime, para angariar muito melhores condições de dinheiro. Jamais, porém, isso pode ser considerado uma fatalidade. É uma decisão claramente individual, baseada em princípios e em valores. Não é claro isso? Continuam os espíritos. Aquele que pretende atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de se afogar. O mesmo acontece com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem fizesse apenas o que é compatível com suas aptidões, quase sempre teria êxito. Vejam a importância do autoconhecimento. Pelas intuições, pelas orientações que todos recebemos dos nossos espíritos protetores, mas também pelo teste que vamos fazendo desde o início da vida, em todas as atividades, em todos os brinquedos que uma criança desenvolve, ela está se testando. Que tipo de habilidades, que tipo de propensões, que tipo de talentos ela possui? Não é assim? Se o homem fizesse apenas o que é compatível com suas aptidões,
e não tentasse se impor ou aceitasse a imposição alheia de carreiras, atividades, talentos artísticos ou esportivos, que apesar dele não possuir, se deixa levar por um meio social que hipervaloriza determinadas funções, se obceca por essa valorização do mundo, em boicote, em oposição aos seus verdadeiros talentos. Ou seja, destina-se ao fracasso, à infelicidade. Não é claro isso? Continuam os espíritos fechando a resposta. O amor próprio e a ambição é que fazem com que o homem se perca. Pois além de desviá-lo do seu próprio caminho, ainda o induzem a considerar como vocação, missão, propósito, o simples desejo de satisfazer certas paixões, certas vaidades. Assim, ele fracassa por sua própria culpa. Mas em vez de admitir o seu erro, prefere acusar sua estrela, seu destino, Deus. E por isso não evolui. Porque a nossa evolução, nosso aprendizado, nossa cura, depende de aceitarmos nossa doença, de reconhecermos nossa incompletude e nossa ignorância. Aquele que tudo atribui a sua sorte aos outros, ao destino, boicota o seu próprio crescimento. Assim ele fracassa por sua própria culpa, mas em vez de admitir o erro, prefere acusar sua estrela, sua sorte, seu destino. Às vezes é melhor ser um bom trabalhador e ganhar a vida honestamente do que ser um mau poeta e morrer de fome. No mundo haveria lugar para todos. Olha que revelação interessante. Nessa busca, nessa guerra que nós estabelecemos por um lugar ao sol, aceitando como inquestionável, como se coloca no esporte, que muitos entram num campeonato, mas apenas um pode ser campeão, que só há espaço para um vencedor nos concursos, nos festivais. Ao invés de aceitarmos isso como uma verdade fechada, aprendermos a olhar para nós mesmos, a compreendermos as nossas capacidades e investirmos nelas com o mesmo amor que fazemos com nossos filhos, sobrinhos e netos, investigando suas capacidades e apostando nelas. Precisamos fazer conosco mesmos, para não boicotarmos nossa realização, para não buscarmos atender às expectativas dos outros, para não nos entregarmos a prioridades humanas contrárias às nossas próprias habilidades. Se você alguma coisa estudou do comportamento das pessoas, você sabe como essa busca por agradar os outros, por essa busca por atender os valores predominantes, como isso é forte. E sendo forte, como há pessoas
talvez até uma maioria de pessoas, que em busca dos objetivos que lhes são apresentados, das expectativas que lhes são depositadas, se destinam à infelicidade, casando com os pretendentes que lhes são apontados, assumindo o time de futebol dos pais, dos parentes. Preconceitos, ideologias, religiões, profissões, questões que deveriam apenas ficar circunscritas ao livre-arbítrio individual, recebem pressões da família, dos amigos, do meio humano, e muitas pessoas, cedendo a essas pressões, abafam, ignoram, boicotam as suas reais capacidades, seus reais talentos, suas reais tendências. Claro que não pode dar certo. Não é? Às vezes é melhor ser um bom trabalhador e ganhar a vida honestamente, do que ser um mau poeta e morrer de fome. No mundo haveria lugar para todos, desde que cada um soubesse ocupar o seu lugar. Não o lugar que os outros colocam para você. Uma pessoa qualquer, numa posição pouco valorizada pela sociedade, mas que desenvolver essa ação em expansão dos seus talentos, das suas capacidades, da sua sensibilidade, será mais feliz, porque felicidade é realização, do que uma pessoa que ocupe uma função altamente valorizada, mas que nada tem a ver com suas capacidades, ou que seja desenvolvida egoisticamente, visando apenas a sua própria satisfação. Claro que isso não realiza potenciais, claro que essa felicidade exclusiva, essa felicidade que se alicerça na infelicidade dos outros, não pode levar ninguém à realização, não é nenhum propósito, não pode ser qualquer felicidade. Não é? Muito bom. Vamos então ouvir, saudar os amigos que estão conosco nesse grupo de estudos. André Santos dá o seu boa noite. Enir Cajazeira traz uma dúvida. Quando uma pessoa em outra encarnação se suicida, ela nessa encarnação pode vir com essa tentação ou vontade de? Claro que sim, mas não por um planejamento reencarnatório, não por uma ação de qualquer agente externo, muito menos de Deus. É que a mente humana funciona por padrões. E há pessoas que têm o que na psicologia se chama de baixa tolerância à frustração. Se ela não aumentar a sua capacidade de lidar com fatos adversos à sua vontade, contrários à sua vontade, fatos frustrantes, a cada vez que ele se deparar com algo que se opõe à sua vontade, ele pode optar, tende a optar por fugir, por abandonar, por desistir.
Então, sim, uma pessoa que se matou em uma vida ou em várias vidas passadas pode repetir o suicídio nessa, mas não de hipótese nenhuma como destino ou como ação dos espíritos ou de Deus. Se e quando o suicídio se repete, é porque formou naquela mente um padrão de fuga, de alienação, de desistência, de baixa tolerância à frustração, que precisa e pode e deve ser tratado, ser analisado, observado, conhecido, compreendido por um processo psicoterápico, por um processo de autoobservação, por um processo de autotransformação. Que assim seja sempre, não é? Marco Aurélio Trindade. Muito além de coincidências, acima de acasos, simplesmente amor. Muito legal. Mônica Silva saudando os amigos encarnados e desencarnados, as vítimas das guerras, dos desastres climáticos, das queimadas no reino animal, vegetal e hominal. Mônica Silva, Enir Cajazeira, Anne, Sérgio Marques, Adem Fontoura, Andréa Salvatore, Domingos Natalo Filho, saudando-se e saudando-nos, reforçam nossos laços de fraternidade. Além disso, se vocês entendem que esse nosso estudo faz algum sentido, pode ajudar na reflexão de alguém, compartilhem, espalhem. Precisamos, o mundo todo, de mais luz. Faça brilhar a sua luz. Tudo que lhe passar que possa ser positivo a qualquer pessoa, compartilhe, espalhe, multiplique. E o contrário também é verdade. Tudo que possa fazer mal, ser mal compreendido, adoecer, paralisar qualquer pessoa, abstenha-se de espalhar, porque será também sua responsabilidade. Espalhar coisas boas será também seu mérito, e espalhar coisas ruins será também sua responsabilidade. Paz e bem, graças a Deus. Amanhã estaremos aqui novamente, continuando a estudar a lei da liberdade. Venha conosco, é um estudo fundamental. Até a próxima!